Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 31 de outubro de 2023. Bem, o mercado hoje opera com viés mais positivo nessa manhã, com dados da Europa e também na expectativa pela decisão de juros dos Estados Unidos, que acontece amanhã. Lá na Ásia, hoje o fechamento ficou negativo, com exceção do Japão, que ficou positivo depois que o Banco Central do país anunciou a manutenção nas taxas de juros e flexibilizou a curva de juros futuros. Na China, o movimento foi negativo depois que saíram os dados de PMI do setor industrial, que vieram abaixo da linha dos 50 pontos, sinalizando uma queda na atividade econômica por lá. Na Europa, o viés é positivo, refletindo os dados econômicos da região. Lá na França e na Alemanha, a inflação desacelerou e o PIB na zona do euro veio abaixo do esperado. Também na zona do euro, a inflação ao consumidor hoje veio abaixo do esperado, com uma alta anualizada de 2,9%, o que ajuda nas expectativas de descompressão da taxa de juros lá na Europa. Indo para os Estados Unidos, ontem o fechamento ficou positivo. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones subiu 1,58%, S&P subiu 1,20% e o Nasdaq fechou o dia com alta de 1,16%. A expectativa por lá segue na decisão de juros que vai acontecer amanhã, em que o Banco Central americano deve manter as taxas de juros no patamar atual, mas o comunicado deve trazer para a gente mais informações sobre quanto tempo os juros devem ficar nesse patamar mais elevado para combater a inflação nos Estados Unidos. E depois disso, sexta-feira sai o relatório de emprego payroll, que deve fechar a semana com mais dados sobre o mercado de trabalho, que tem sido o principal ponto de preocupação do Banco Central para conseguir reduzir a taxa de juros. Na agenda americana hoje, o mercado deve olhar para os dados de preços de imóveis lá nos Estados Unidos, também vai sair o PMI de Chicago e, por fim, o índice de confiança ao consumidor, que sai às 11 horas da manhã. Vamos atualizar aqui os índices. S&P Futuro está subindo 0,19, Eurostock 600 está subindo 0,77, FTSE de Londres está subindo 0,59%. No Japão, Nikkei fechou com alta de 0,60, na China o Xangai Composite caiu 0,09%. DXY, dólar index caindo 0,13% agora e juros de 10 anos do mercado americano trabalhando com queda de 1,20%, cotado a 4,82% no anual. O petróleo volta a subir nessa manhã, o Brent está subindo 0,97%, cotado a 87 dólares e 20 centavos o barril, petróleo que volta a operar em alta hoje depois de ter fechado o dia em queda ontem. O petróleo segue bastante sensível ainda ao conflito lá em Israel. O minério de ferro fechou com uma alta nessa madrugada, mesmo com o PMI da China vindo abaixo do esperado. Lá em Dalian, nessa madrugada, o minério subiu 0,34% e fechou nos 122 dólares e 81 centavos a tonelada. Bom, por aqui ontem o Ibovespa se descolou do mercado lá fora e caiu 0,68%, fechou nos 112.531 pontos. O dólar subiu 0,5% ontem, fechou nos R$ 5,04. A nossa curva de juros aqui subiu em todos os vencimentos, refletindo as falas do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que ontem deu uma entrevista coletiva, mas não se comprometeu com a meta fiscal que havia sido estabelecida pelo próprio Ministério da Fazenda, que seria de zerar o déficit fiscal no ano que vem. As falas dele acabaram estendendo o mal-estar que vinha já desde sexta-feira, quando o presidente Lula tinha também dito que não seria possível zerar o déficit fiscal em 2024. E com isso, as empresas que são mais ligadas ao setor doméstico, que são mais sensíveis à nossa curva de juros, também foram as mais atingidas aqui ontem, com destaque para a queda de 6,25% para Casas Bahia e queda de 6% para a Magazine Luiza. Petro 4 ontem também caiu 1%, que acabou impactando o Ibovespa, seguindo, claro, a queda do barril de petróleo lá fora e também refletindo a convocação de uma assembleia para o dia 30 de novembro, que deve estudar a reformulação do Estatuto Social da companhia. Na alta, destaque ficou para a Uzi Minas, que foi quem mais subiu 4,5%, acompanhando a valorização do minério de ferro lá na Ásia e também se recuperando depois de ter sido uma das empresas do setor que mais se descontou na sequência de quedas das últimas semanas. A Vale também ajudou a segurar um pouco a queda do Ibovespa, ontem a Vale subiu 0,9%, também acompanhando a alta do minério de ferro no mercado asiático. Bom, para fechar, começa hoje a reunião do Copom, que amanhã vai divulgar a decisão de juros aqui no Brasil. O mercado vem esperando mais uma queda de taxa Selic de 0,5% na decisão dessa semana. Lembrando, quarta-feira acontece decisão de juros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E hoje a agenda local deve ficar focada na taxa de desemprego medida pela PNAD contínua, que vai sair na agenda local, e o mercado vem projetando taxa de desemprego em 7,7% para a leitura de hoje. Bom, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.